Vida discipular, porque toda vida tem um propósito. De segunda a sexta, no canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho, a partir das 20h30 às 21h. Olá pessoal, graça e paz, estamos mais um programa aqui falando sobre vida discipular e principalmente o tema, toda vida tem um propósito. E eu quero agradecer a Deus pela sua participação, pela sua presença conosco aqui no nosso canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho, todos os dias de segunda a sexta, de 8 às exatamente 8h30, tá ok? 30 minutos ou menos até, às vezes vai 20 minutos, mas não importa. O que importa é que é uma palavra breve e curta para abençoar a sua vida. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aí com a gente, tá bom? Fico muito feliz pelo número de participantes, de pessoas que têm se comunicado. Muita gente não entra na hora, entra depois, perde horário. Muita gente está também voltando para casa, dirigindo dentro do ônibus. Não dá, né? Para poder ficar com o celular na mão, mas assiste depois. E tem sido um tempo muito bom, tem sido um tempo de aprendizado. Eu acho que eu nunca dei tanto estudo na minha vida quanto nesse ano de 2020. E agora entrando para o ano de 2021, todos os dias, trabalhando aí dobrado, né, preparando, porque não é só chegar aqui e falar, você tem que ligar com o equipamento, estudar, você tem que organizar tudo, tá com a internet conectada e tudo isso é bastante trabalho. Mas graças a Deus tem sido um tempo muito bom de estar junto com você em vida discipular. Toda a vida tem um propósito. Eu gostaria muito que você colocasse de onde você é. Você está assistindo, é de outra cidade, é de outro bairro. Se você puder também colocar o seu e-mail, tá bom? Porque é uma forma da gente se comunicar, é uma forma de nós mandarmos informações para você. Nós já tivemos pessoas da Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro, né? São Gonçalo, Niterói, Cabo Frio, Búzios, pessoal do interior de Campos, né? Muita gente aí entrando em contato e tem acompanhado a nossa igreja. Há pessoas que chegam, ficam caladinhas, não dão nem um oi, nem uma boa noite, mas estão todo dia com a gente. Mas eu gostaria muito de conhecer você. Então, fique à vontade, faça aí a sua participação, deixa o oi, deixa o boa noite. E não esquece de tacar o dedo no joinha e também se inscrever. Está aí embaixo escrito inscrever-se. É só clicar que você já vai fazer parte da comunidade da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Tem louvor, tem adoração. Estamos agora com um programa novo, na quarta-feira, falando sobre Homens de Honra, né? Às 21h, logo após o nosso estudo, entra então os Homens de Honra trazendo louvor e adoração com um estilo musical muito brasileiro. Entre uma música e outra, uma ministração, entre uma música e outra, uma pregação, para poder abençoar, para trazer alegria ao seu coração nesse tempo de tanta dificuldade e desgaste emocional. Tá ok? Então você que está chegando, compartilha, taca o dedo no joinha, manda aí para as outras pessoas que você conhece e vamos caminhar com o nosso programa Vida Discipular, falando sobre toda vida tem um propósito. E o propósito de hoje, nós vamos olhar aqui na nossa programação, é esse: restaurando a comunhão. Qual o propósito de sua vida? Você não está aqui por acaso. E o tema é baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, 18, que diz o seguinte: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos, ou nos deu o ministério da reconciliação. Sempre vale a pena pensar em restaurar relacionamentos. Eu acho que isso é fundamental na vida de qualquer cristão. O cristão não deve se alegrar com brigas, com contendas, com inimizades. Lemos do texto que Deus se reconciliou consigo mesmo o mundo. Fomos nós que pecamos, fomos nós que erramos, mas o que ele fez? Ele simplesmente morreu na cruz para nos salvar. Ele se entregou por nós, mas quem o ofendeu fomos nós. Foi um ato de amor, um ato de cuidado conosco. Então, nós como cristãos fomos chamados para trabalhar a reconciliação. Deus quer que nós venhamos a valorizar os relacionamentos e venhamos a nos esforçar em mantê-los de pé.
Aí você vai dizer para mim, né, que sempre nós queremos nos defender, mas a pessoa é difícil, é complicado, é encrenqueira, encrenqueiro. Claro, todos nós temos temperamentos diferentes, mas nós não estamos falando aqui num processo que você tem que andar de braço dado, andar de mão dada, mas o relacionamento precisa ser natural. Eu não vou dizer que você tenha que caminhar com ela ou com ele, mas também você não pode ser inimigos. A Bíblia vai dizer o seguinte, né? 2 Coríntios 5,18, nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Paulo vai dizer ainda, em Filipenses capítulo 2, de 1 a 2, diz o seguinte, se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam um com os outros, façam-me um favor, concordem um com os outros, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Filipenses capítulo 2, de 1 a 2. Então Paulo vai nos ensinar que é necessário termos relacionamentos de amor, de paz. Claro, ninguém concorda um com o outro, né? Absolutamente. Tem coisas que um concorda, outro discorda, mas nós não podemos ser inimigos. É o mesmo processo nesse tempo de política, nesse tempo de problemas, né? De questões de distanciamento social. Nós podemos simplesmente, como eu vou dizer, nós podemos discordar, mas não podemos ser inimigos. Há pessoas que podem discordar do seu pastor, mas você não pode ser inimigo do seu pastor. O seu pastor, de repente, não concorda com a sua ideia, mas também o pastor não pode ser seu inimigo. Então, esse relacionamento que nós acabamos de falar de um estudo dessa semana ainda, sobre cultivar a comunidade, cultivar relacionamentos é algo muito importante. Viver bem, viver em paz e viver com todas as pessoas é o papel do cristão. Esse é um papel nosso. Apesar de pessoas serem difíceis, e você também talvez seja difícil em alguma área. Então nós precisamos aprender hoje sobre esse tema, falando que nós precisamos ser bênção na vida das pessoas. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida, Ele vai exigir que você também seja bênção na vida do seu próximo. Se você não ama o seu próximo, né, não perdoa o seu próximo, como você vai perdoar a Deus que você não vê? Quem você vê você não perdoa, imagina quem você vê. Mateus 5,9 diz, Deus abençoe os que trabalham pela paz, pois eles são chamados filhos de Deus. Restaurar relacionamentos é exatamente isso, é não ser o provocador, é preciso ser o reconciliador. O que tem batido muito na cabeça de algumas pessoas é que elas se sentem tão certas, tão verdadeiras, né, e intocáveis, que muitas vezes a reconciliação é difícil. Elas não querem ceder, não querem pedir perdão, porque sempre se sente magoado. Não, foi ele que me magoou, eu não tenho que pedir perdão a ninguém. Mas a questão não é se você foi magoado ou não. A questão é restaurar o relacionamento. Muitas vezes nós é que temos que ir. Apesar que você pode estar ferido, você pode estar magoado, você pode estar sentido, mas é você que tem que ir. Há pessoas que talvez nem aceitem o nosso perdão, nem aceitem conversar com você. Mas você precisa ir, porque esse é um dos mandamentos. Você foi formado para fazer parte da família de Deus e o relacionamento é algo importante para nós. Produz saúde espiritual, saúde emocional, saúde psicológica. Produz em nós o sentimento de paz no nosso coração. Então, eu quero dar algumas dicas como você deve restaurar provavelmente algum relacionamento que esteja quebrado. Eu sempre digo, evite conflitos. Evite conflitos. Evitar conflitos não é ser covarde, não é fugir, é evitar problema. Então eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Você precisa se preparar espiritualmente. Você precisa estar simplesmente tranquilo com o seu coração para ouvir talvez algumas coisas que você não queira, que você não goste. É importante que você ore, fale com Deus, se prepare espiritualmente. Peça a Deus que todo o embaraço, toda dificuldade, tudo aquilo que possa trazer problemas seja quebrado. E você então restaure a sua vida e restaure a sua família. Tome sempre a iniciativa, não espera pelo outro. Alguém fala assim, mas foi ele, foi ela, a culpa é dele, a culpa é dela, ela que fez, ela que falou. Se você for esperar alguém tomar a iniciativa, ela nunca vai tomar.
Então não importa se você foi ofendido ou se você ofendeu. O que importa é que você está buscando a reconciliação. E eu volto a dizer, não estou dizendo reconciliação para você ficar andando de mão dada, abraçado. Talvez não, as ideias, os pensamentos não combinam, mas também você não pode ter aquela pessoa como inimigo. Então sempre tome a iniciativa de restaurar os relacionamentos. Demonstre compaixão pelo sentimento dos outros. Demonstre compaixão pelo sentimento dos outros. A Paulo aconselha o seguinte, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros, Filipenses 2,4. Então ter compaixão pelo sentimento, né? Tem gente sofrendo, magoada, triste, vai lá, conversa, tenha misericórdia, de repente uma palavra que você deu tem que se retratar, uma atitude que você tomou, alguma forma que você agiu, porque pensa, Deus reconciliou consigo mesmo o mundo, foi o mundo que o ofendeu, porque pecou, desobedeceu. E o próprio Cristo vem em direção ao homem para buscá-lo. Então, tome iniciativa. Segundo, pense um pouquinho no sentimento das pessoas, né, de como elas vivem. A Bíblia vai dizer, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19:11. Então, ignorar as ofensas. Machucou, feriu? Claro, ninguém aqui está para ficar apanhando, né? Ninguém gosta disso. Mas nós temos o ministério da reconciliação, primeiro com Deus, depois com o nosso próximo. Isso é tão sério que a Bíblia vai dizer, se tu tem alguma coisa junto com seu irmão, na hora do culto, você deixa a sua oferta, vai se retratar com ele primeiro e depois você entrega a sua oferta e presta o seu culto. Veja que isso é fundamental na nossa vida, né? Entender, pensar, refletir e também reconhecer que eu preciso me reconciliar. Então, se há algum aborrecimento, tenha coragem, sente e conversa, analisa o que está acontecendo, diga o que está sentindo, seja verdadeiro. E essa é a melhor forma de nós caminharmos. O outro conselho que eu poderia dar é confesse a sua parte no conflito. Tem gente que se acha sempre o certo, né? Sempre é o certo, sempre é o certo. Mas eu acredito que de repente alguma coisa você pode ter errado, né? Falhado, de repente numa fala, num gesto. Isso é normal. Pede desculpa também. Não precisa sair dizendo, né? Vem me te pedir desculpa, sair por cima, sou o cara, faça aconteça. Eu acho que isso é uma bobagem. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. E aí nós vamos ver mais um texto da palavra de Deus que eu separei aqui para que você pense. Mateus 7,5, olha o que ele diz. Primeiro tire a viga do teu olho, e então talvez você enxergará suficiente bem para tirar o cisco do olho do seu amigo. Tem gente que só olha o outro, né? Só olha o erro do outro, só olha o erro do outro, só olha a falha do outro. E esquece de olhar para si mesmo. Então, nesse processo de reconciliação, entenda que você não é 100%. Não estou dizendo que você tenha sido o provocador do problema, mas talvez alguma atitude sua pode ter machucado alguém, pode ter ferido alguém. Então, nosso propósito nessa live é falar exatamente sobre vida com propósito. Toda vida tem um propósito debaixo do céu. Eu gostaria que você ouvisse esse vídeo, ouvisse esse áudio e pensasse sobre isso. Há muita gente presa em relacionamentos, preso em problemas, preso em conflitos que não são verdadeiros, que só adoecem a nossa vida. Então é tempo de nós crescermos, é tempo de nós avançarmos, é tempo de nós vivermos o melhor de Deus. Invista contra o problema e não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. Olha o que a Bíblia diz. A resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Provérbios 15, versículo 1. Você nunca se fará entender estando zangado. Por isso, escolha cuidadosamente as palavras. A resposta blanda é sempre melhor do que o sarcasmo. Então essa é algo interessante. Você está lutando contra o problema, você não está lutando contra a pessoa. Você não precisa querer sair sempre com a razão, achar que está sempre certo. Você não precisa ter o orgulho no coração e dizer, não, eu não abaixo a cabeça, pisou no meu pé a si mesmo. Eu acho que isso é algo que só vai trazer separação, tristeza, mágoa e ressentimento. Não existe, pessoal, coisa melhor na nossa vida do que exatamente
reconhecer que de repente pode ter errado, reconhecer que realmente não é a pessoa, é o problema que nós temos que combater. Nós não lutamos, não é contra a carne, nem o sangue, nós lutamos contra os principados e potestades. Isso é muito triste, porque muitas vezes os relacionamentos quebrados vai além da amizade, né? É com o pai, é com a mãe, é com o irmão, é com o marido, é com o filho. Pessoas bem íntimas de nós, que com certeza é difícil da gente viver e lidar com isso. Há muitas pessoas doentes emocionalmente porque não trabalharam os seus relacionamentos. Então eu convido você a viver em paz. Siga esses conselhos, procure. Não dê o primeiro passo. Seja humilde. Busque conversar. A pessoa não quer conversar, beleza, você fez a sua parte. Peça perdão se for necessário. Reconheça que você errou. Porque assim nós vamos buscar paz na nossa caminhada. Nós vamos buscar verdadeiramente o sentido do amor. Olha o que diz. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam aos outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios 4:29. Olha que bacana. Ele está nos dizendo que a nossa boca tem que encher de coisa boa, coisa abençoadora. O texto está dizendo que eu tenho que simplesmente cuidar para fazer o melhor para o meu próximo. Restaurar relacionamentos. E esse é o propósito de nossa vida. Nós temos um ministério chamado o Ministério de Reconciliação. Mais uma dica, coopere tanto quanto possível. Aí não adianta você também querer reconciliar, mas está dificultando. Paulo diz o seguinte, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18. Viver em paz, faça tudo. Então, não adianta você evitar, não adianta você fugir, faça de tudo para evitar o conflito. E muitas vezes você sabe que alguma coisa vai dar ruim, vai dar problema. Meu irmão, se afasta ou fecha a boca, não comenta, porque provavelmente você vai criar um inimigo, vai criar uma inimizade. E o último conselho que eu posso dar a você, enfatize a reconciliação, não a solução. Eu não sei o que pode ter acontecido. Te deu volta, você tomou alguma coisa sua, te prejudicou. Eu não estou dizendo aqui que você tem que buscar a solução do problema. Porque muitas vezes a solução é demorada, muitas vezes a solução ela é difícil de vir imediatamente, dependendo do que você perdeu, dependendo do problema que você está vivendo. Eu estou falando de reconciliação. Eu não estou falando de solução. Tem um problema. Eu não estou dizendo problema. Eu estou dizendo que você deve se reconciliar. Você não terá inimigos, mas você terá, de repente, alguma coisa que você tem que resolver. Um problema, uma dificuldade, algo que está faltando. Isso é natural. O que você não pode é exatamente buscar a solução, porque às vezes a solução não vem naquela hora. Ela pode vir mais tarde, não ali, mas você está buscando a reconciliação. A solução é depois. Primeiro eu me reconcilio, resolvo, vamos conversar, vamos conviver, beleza, agora vamos à solução. Esse problema tem que ser resolvido. Isso é uma segunda etapa. O Ministério da Reconciliação existe um propósito na nossa vida, cuidar dos nossos relacionamentos. Amo o seu Deus, amo o seu próximo. Se resume todas as coisas. Não há algo a pensar. Então, eu quero deixar uma pergunta aqui para você levar para sua cabeça aí, conversar com a turma que está com você. Eu sei que de repente tem alguém aí junto da sua casa, você está assistindo com alguém. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você discuta isso em grupo. Diz o seguinte, com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? Aí é você, ou sozinho, ou com um grupo aí, com a sua família, sua esposa, seu filho. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo. Se você olhar e falar assim, não tem problema com ninguém. Beleza, meu irmão, parabéns. Mas se de repente tem alguma coisa aí, para pensar. Quem hoje eu preciso restaurar o meu relacionamento? Tá bom, pessoal? Então hoje é o Papo Vida com Propósito. Você tem um propósito de cultivar a comunidade e agora cultivar relacionamentos. Não é bom que você viva dessa forma, né? Vai lá,
pede perdão, escreve uma carta, passa um e-mail, faz um áudio. Fique em paz. Não importa, a pessoa não aceitou. Aí agora o problema é com ela, não é com você. E se você, de repente, é o problema, procure solucionar esse problema. Procure mudar para que as pessoas sejam abençoadas. Beleza, pessoal? Então nós vamos caminhar. Coloque aí seu pedido de oração. Não esquece aí de deixar da onde você é, de que cidade. Nós vamos depois escrever, responder cada um com muito carinho. E taca o dedo no joinha. Compartilhe essa live para outras pessoas. Divulgue. Vida com propósito. Toda vida tem um propósito. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir isso. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Não há nada maior nem melhor. É a própria palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê força nessa caminhada. Valeu, pessoal. Vamos orar e depois você vai ficar então com a visão do ano de 2021. Ano de construir. Pai, eu rendo graças pela tua presença e quero abençoar a vida do teu filho que está escutando essa live. Não sabemos as guerras, as dificuldades, as lutas de cada um, mas eu peço que haja restauração para a glória do seu nome. Que tu abençoe, que tu proteja, que tu guarde. Senhor, que a tua mão poderosa repouse sobre a vida dele. Abençoe sua casa, sua família, seus filhos. Ó Deus, o seu trabalho, se tem alguém doente, que haja cura, em nome de Jesus. Se alguém desempregado, que tu mostre o caminho, em nome do Senhor Jesus. Se alguém com relacionamento quebrado, eu te peço em nome de Jesus, que haja restauração para a glória do teu nome, porque esse é o propósito do Senhor em nossa vida. E nos guarde, ó Deus. Passa o teu óleo, o teu azeite, o teu sangue na casa de cada irmão. Que não haja doença, não haja enfermidade, que se houver, haja cura. Que, ó Deus, que esse tempo de coronavírus, ó Pai, proteja os teus filhos. Derrama a tua unção e eu te louvo, porque até aqui nenhuma vida se perdeu em nossa igreja. Já faz um ano que esse problema começou. E nós te agradecemos, porque até aqui pessoas adoeceram sim, mas foram curadas, restauradas, voltaram para sua casa. E nós te louvamos pelo teu cuidado conosco. Continue com a tua mão sobre nós, nos proteja, porque não há outro Deus além de ti. Abençoe a casa dos seus filhos, aonde eles estão, dentro do carro, no celular ou no trabalho. Se há alguma luta, alguma dificuldade, toca nos seus corações. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu, pessoal, um abraço. Vida com propósito, toda vida tem um propósito. Não esqueça disso, você não está aqui por acaso. Deus tem um plano para você, meu irmão. Levante sua cabeça, ame a vida, ame sua família, ame as coisas que você tem e vamos em frente, porque é isso que Deus quer de nós. Valeu? Vamos então com a visão do ano 2021 e eu volto no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Um abraço, pessoal! Depois de uma grande tempestade, geralmente permanece a dor e o entendimento da necessidade de construir tudo novamente. As tempestades podem ser diversas em nossa vida, como a doença, a perda do emprego, o luto, a falta de recursos para o sonho desejado e relacionamentos quebrados. 2020 não foi um ano fácil para ninguém. Observamos as igrejas paralisarem seus cultos e o índice de morte subir a cada dia. Nosso sorriso ficou por trás das máscaras no dia a dia. Precisamos recomeçar e escrever uma nova história. Precisamos construir nossa casa na rocha firme para suportar a tempestade, firme diante do vento contrário. Por isso, 2021 é o ano de construir uma nova história, novos sonhos, novas realizações, novos relacionamentos. Segunda Igreja Batista em Gramacho, uma igreja acolhedora, uma família para pertencer.